Olá, amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo de meditação diária da Palavra de Deus, uma leitura diária que eu pretendo fazer, aí durante um bom período de tempo. E essa leitura diária ela é baseada na revista da Escola Dominical, da CPAD, a revista de adultos. Essa revista ela tem uma leitura para meditação e todos os dias eu pretendo fazer essa meditação. E a meditação de hoje se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, essa é a leitura. A gente está estudando Romanos nessa revista, e o que a gente pode observar é que Paulo começa a carta fazendo uma saudação. Isso era padrão. Naquela época eles começavam os seus escritos, começavam as suas cartas fazendo uma saudação, e essa saudação ela era prolongada, não era somente no primeiro versículo, a gente vê que ela continua. Mas é muito importante esse começo. Podemos observar que Pedro, Tiago, João, eles começam a carta da mesma forma. Eles começam falando que eles são servos de Jesus Cristo. Essa palavra servo, do grego, é doulos. Ela significa aquele que serve. É aquele que está lá para fazer a vontade daquela outra pessoa. Então, literalmente escravo, literalmente. Se a gente for traduzir mesmo, ao pé da letra, a palavra doulos se traduz por escravo. É claro que na língua portuguesa, a palavra escravo ela tomou uma conotação muito negativa por causa dos escravos que foram trazidos da África para cá e sofriam e apanhavam. Só que naquela época de Paulo, os escravos eles tinham uma certa, assim, é um pouco diferente dos escravos que tiveram aqui no Brasil, Um pouco não, talvez muito diferente, porque assim, o escravo ele tinha muitas vezes a honra de servir o seu senhor, O escravo romano, às vezes, ele achava bom servir o seu senhor, ele sentia prazer em servir o seu senhor, porque o seu senhor cuidava dele, Dava comida, dava casa, não ficava batendo, espancando, tratava bem, e ele retribuía aquilo com o seu serviço. Então era uma relação de troca e não era algo tão ruim como a gente teve aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de escravo, de servo, na Bíblia, a gente está falando de servir, de ter o prazer de servir. Então, Paulo, quando ele fala Paulo, escravo de Jesus Cristo, ele está falando isso mesmo. Eu sou escravo de Jesus. Eu faço tudo o que Jesus mandar eu fazer, mas eu tenho prazer em fazer isso. Ou seja, todos nós temos que ser servos de Jesus Cristo. Nós temos que servir a Jesus Cristo. Nós temos que ter o prazer de servir a Jesus Cristo. A gente não foi chamado só para receber bênçãos. O evangelho que se prega hoje por aí é de bênçãos, A gente tem que receber, ordenar. Tem gente que quer determinar, chegar para Deus, eu determino que isso não vai acontecer. A gente não tem capacidade de determinar nada, é Deus que determina. Nós só temos que obedecer a Ele. Então, ser servo de Jesus é justamente isso, é obedecer, é estar debaixo da sua vontade, é fazer o que Ele pede para nós fazermos. Então a gente vê que Paulo ele cumpria essa função de servo. Por quê? Porque ele foi chamado para apóstolo. Então, ou seja, ele está colocando aqui a sequência que ele foi chamado. Jesus, quando encontrou com Paulo, lá no caminho de Damasco, a primeira coisa que Paulo falou foi: o que o Senhor quer que eu faça? Então ele já perguntou: o que eu preciso fazer? E Jesus já ordenou: vá até a casa de um certo homem lá. E assim as coisas aconteceram. Por quê? Deus ele tinha um plano na vida de Paulo. Paulo reconheceu isso,
né? E ele se tornou um apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado, né? A pessoa que foi enviada por alguém pessoalmente. Enviada pessoalmente. Isso é importante porque a Bíblia fala dos apóstolos que Jesus enviou. São os discípulos, né? Tem Paulo e, enfim, eles estavam lá com Jesus pessoalmente e o próprio Cristo enviou eles para uma missão de pregar o Evangelho. Então, hoje a gente vê aí alguns que se dizem apóstolos. Então, não vou citar nomes aqui, mas temos muitas igrejas que consagram pessoas a apóstolos. Do ponto de vista teológico, não é correto, porque apóstolo é aquele que foi enviado pessoalmente. Então, apóstolo de Jesus Cristo é enviado pessoalmente por Jesus Cristo, né? Então, se eu mando alguém fazer alguma coisa, dar um recado, então eu sou o que está enviando. Então, sei lá, Joãozinho é apóstolo do Herberson. Se eu mando o Joãozinho fazer alguma coisa, porque eu pessoalmente enviei ele para fazer alguma coisa. Então, se eu me intitulo apóstolo de Jesus Cristo, é porque Jesus me enviou pessoalmente. E isso, de fato, não aconteceu na minha vida, mas aconteceu na vida de Paulo. Paulo foi enviado pessoalmente por Jesus Cristo. Para quê? Continuando o versículo, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, ele foi enviado para pregar o Evangelho. Então, o próprio Paulo foi enviado pessoalmente por Jesus. Jesus chegou para Paulo, apareceu para ele e enviou ele pessoalmente para pregar o Evangelho. Por isso que ele é um servo. Então, olha a sequência. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, ele é servo, separado para apóstolo, chamado para pregar o Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas. Essa palavra Evangelho, ela é muito importante. Ela tem um fundo aqui no Velho Testamento. Eu vou ler um versículo aqui que se encontra em Isaías 52, 7. Diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas. Evangelho, boas novas. Que faz ouvir a paz, que anuncia bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então a gente observa que Evangelho e boas novas é a mesma coisa, boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. No Antigo Testamento, que boa notícia era essa? Aqui nesse versículo de Isaías, entre outros que tem aqui no livro de Isaías, é a boa notícia de libertação de Sião, né, do povo de Deus lá do exílio. Eles estavam exilados na Babilônia e eles foram libertados e voltaram para a sua terra natal. Então, essa libertação do exílio que o povo de Israel, né, passou, ela representava uma boa notícia, uma boa nova, ou seja, é um evangelho. E no Novo Testamento, o que boa notícia é essa? É a boa notícia da libertação dos nossos pecados. Por quê? Porque Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, né, pagou o preço. E a boa notícia é, você agora será liberto, você será livre do pecado. Porque a má notícia é que nós somos pecadores, estamos presos no pecado e seremos condenados por causa dos nossos pecados. Essa é a má notícia. Primeiro a gente recebe a má notícia. A gente tem que entender a má notícia, que nós somos condenados, porque nós somos pecadores. Mas Jesus, ele pagou o preço, ele morreu, pagou o preço e agora a gente recebe a boa notícia. Você não será mais condenado, porque agora Cristo pagou o preço. Isso é evangelho. Então, quando a gente crê em Cristo como Salvador, a gente deixa de ser condenado. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado, não sofreremos mais a condenação do pecado e futuramente, quando chegarmos na glória, no céu, nós seremos libertos totalmente da presença do pecado, não terá mais pecado. Então, isso é salvação, isso é evangelho. Então, Paulo, né, ele foi o quê? Apóstolo, né, enviado por Jesus para pregar esse evangelho. Por isso ele se considerava um servo. Então, nós, como cristãos, temos que cumprir essa missão de levar o evangelho, de falar das boas novas, falar da salvação, né, e proclamar essa salvação. Né? Apesar de Cristo não ter enviado pessoalmente cada um de nós,
mas ele deixou na sua palavra: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós temos sim um chamado, nós temos uma missão e nós somos servos, ou seja, para cumprir o nosso papel de servos, nós temos que pregar o evangelho. E não importa onde, em que situação e em que circunstância, nós temos que levar essa mensagem do evangelho, assim como o apóstolo Paulo fez durante toda a sua vida. Amém? Bem, se você precisar de assuntos, de pesquisar mais assuntos, pesquisar vídeos, textos que falam de salvação, que falam da escola dominical, muitos mais vídeos sobre meditação da palavra de Deus, acesse o site ebdemfoco.com, EBD, Escola Bíblica Dominical, ebdemfoco.com. Lá você vai encontrar um conteúdo exclusivo para a escola dominical, e não só para a escola dominical, mas para estudo e ensino em geral, pregações da palavra, entre outras coisas, textos falando sobre salvação, cursos teológicos, né, um conteúdo lá que você pode acessar e é totalmente gratuito, né? Acesse lá, ebdemfoco.com. Se você estiver vendo no YouTube esse vídeo, se inscreva no canal, né? Clica no link, acesse o site, que a gente está aí para contribuir para o seu crescimento espiritual.